Está no ar o programa Ocupação Estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto, produzido pelos alunos do movimento Ocupa UFOP. Olá, sou Ana Luísa Mendes e para entender melhor o que causou os movimentos estudantis nas escolas secundaristas e nas universidades espalhadas em todo o Brasil, o tema de hoje será Medida Provisória do Ensino Médio. O que é? Para falar sobre essa questão, convidamos o professor Marcelo Abreu, do Departamento de História da UFOP. Marcelo, estamos observando uma grande movimentação nas escolas secundaristas por todo o Brasil como forma de protesto às medidas do atual governo. Dentre algumas, temos a Medida Provisória 746 de 2016, popularmente conhecida como a MP do Ensino Médio. Mas antes de adentrarmos no universo dessa proposta, explica pra gente o que é uma medida provisória e como que ela funciona no Brasil. Bom, Ana, a medida provisória é um instrumento que o Executivo tem desde a última Constituição de 88, né, para aprovar determinadas coisas com um tempo relativamente curto, de ordem administrativa, executiva, né? E ela tem uma vez que ela é proposta pelo Executivo, ela tem um tempo para ser apreciada pelo Congresso. Do contrário, ela tranca a pauta do Congresso e ela entra como primeira item de votação. O que é estranho, nesse caso particular da medida provisória do ensino médio, né, é que ela altera de maneira substantiva a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nunca antes se tentou fazer uma alteração da LDB através desse tipo de instrumento, né? Que é um instrumento assim, mandatório do Executivo, que ele suspende a discussão, porque antes da MP do ensino médio havia um projeto de lei apresentado em 2013, 6340, que também versava sobre a reforma do ensino médio. Projeto de lei que eu também não acho bom do jeito que ele foi proposto, né? Mas, veja, havia uma discussão desde 2013 sendo realizada a respeito da reforma do ensino médio e a MP suspende isso por iniciativa do Executivo, né? E obriga o Congresso, digamos assim, a admitir a MP, porque se ele não votar a tempo, né, nos 60 dias que ela tem para ser apreciada, ela já passa a valer. Mas especificamente essa MP do ensino médio, o que ela propõe e, se ela for aprovada pelo Congresso, quando que ela passará a valer? Bom, a MP ela estabelece alguns tempos para, num prazo específico, 10 anos, aí isso está em discussão ainda, parece que foi objeto de muitos questionamentos, né? Um tempo para, por exemplo, universalizar o ensino integral no nível médio, que é positivo. Agora, o que ela propõe, eu acho, de substantivo e que me preocupa e tem preocupado boa parte dos educadores no Brasil, e imagino também os estudantes estão preocupados com isso, é que ela propõe uma simplificação do currículo do ensino médio, a pretexto de apresentar 5 ênfases possíveis, né, 5 percursos formativos que seriam de livre escolha dos estudantes, né? Então, um percurso formativo relativo às ciências exatas, um relativo às ciências humanas, um relativo às matemáticas, um às linguagens e outro relativo à formação profissional. Só que ela estabelece como conteúdos obrigatórios no ensino médio, ao longo de todo o ensino médio, só a língua portuguesa e matemática, o que se coaduna com os testes seriados que vêm sendo feitos no Brasil, né? E dos quais o Brasil participa, como o PISA, por exemplo, que é um programa internacional de avaliação dessas habilidades relativas à linguagem e matemática. Só que ela diz o seguinte, que a rede de ensino pode oferecer todos ou só o mínimo. Então, assim, a possibilidade de escolha vai depender da oferta dentro de cada rede. Ademais, ela propunha, sim, a eliminação de determinadas disciplinas da área das humanidades. Artes, por exemplo, e educação física teriam desaparecido como conteúdo obrigatório do ensino médio, né? E isso também eu acho que me preocupa bastante, porque essa formação generalista que supõe uma ampliação do horizonte, né, das pessoas, da compreensão, que para mim é isso que a educação básica deve servir a isso, né? Acaba se reduzindo a possibilidades muito limitadas. Além disso, eu acho que para boa parte das escolas no Brasil, o que vai valer é essa formação técnica que pode ser feita das maneiras mais estranhas possíveis. Do tipo, se você estiver matriculada na escola e está fazendo esse percurso formativo de formação, né, de formação profissional. Mas se você fizer um treinamento nas Casas Bahia, você pode integralizar esse treinamento nas Casas Bahia como parte do seu crédito curricular. Então, assim, o que eu acho que a MP estabelece, isso já fazendo um juízo mesmo sobre ela vai diferenciar de maneira absoluta a escola para a elite e a escola para as classes populares, né? Que já é diferente, mas
ela intensifica isso, porque eu duvido muito que as escolas particulares ou as boas escolas públicas, né, vão admitir integralmente o texto da MP. Então, diante de tudo que você me disse, qual que é a explicação para que esse novo ensino médio tenha sido feito ou proposto por meio de uma medida provisória, professor? Bom, como eu disse no começo, não acredito que uma medida provisória seja a forma de discutir uma reforma tão importante, né? Não há dúvida também que o ensino médio brasileiro é problemático. Não há dúvida, se a gente for perguntar para os estudantes das ocupações aqui do lado do UFOP, por exemplo, no Polivalente, ou no Dom Pedro, ou lá em Mariana, Dom Silvério, ou qualquer outra ocupação no Brasil, eu acredito que certamente eles não estão satisfeitos com o tipo de escola que existe. E eu até admito que, como dei aula em escola há muito tempo, eles não estão sem razão nesse aspecto. Então tem uma coisa que motivou a medida provisória, que motivou, na verdade, a proposta, o projeto de lei de reforma do ensino médio, que é uma crítica profunda à forma como o ensino médio é organizado, com pouca margem de escolha dos estudantes, etc. Mas eu acho que o problema do ensino médio não é tanto a composição, pode ser a composição curricular, é essa crítica que está sendo feita, né? Foi a crítica que foi feita, por exemplo, na campanha em 2014 pelos dois candidatos no segundo turno, tanto a Aécio quanto a Dilma, falavam, é excesso de disciplinas. Isso é um discurso que não é só no Brasil que acontece, no mundo inteiro isso vem acontecendo. Essa parte superior da educação básica, né? Essa parte final, o tramo final da educação básica, tem sido flexibilizado mundo afora. Mas por que fazer por MP, de fato, é algo que me escapa, porque aparentemente tem uma urgência disso. Ou o governo quer apresentar sua marca em termos de educação, dizendo que resolveu o ensino médio. E o governo quer suspender, na verdade, a discussão em torno disso, porque eu também acredito que se a gente fosse perguntar para os jovens que escola que eles querem, eles vão apresentar alternativas que não são essas limitadoras que a MP acabaria provocando. Então eu imagino que esse é um motivo, assim, tem um pouco um viés, digamos, autoritário. Porque, inclusive, o ministro há pouco tempo, acho que 2 semanas atrás, deu uma entrevista em que ele dizia, mas ninguém questionou as outras medidas provisórias emitidas por iniciativa do Ministério da Educação relativas a programas como ProUni, etc. Só que ele está falando de programas, e são programas de governo e tal. É a regulação de um programa. Não é a regulação do ensino médio, não é a regulação da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que foi estabelecida nos anos 90 e reformada. Não é a mudança que eles estão propondo fere princípios estabelecidos no Plano Nacional de Educação, que foi discutido, mal ou bem, por muito tempo e aprovado em 2014. Professor, e diante dessas tantas críticas, né, que a MP vem recebendo, como que o senhor acha que está sendo o comportamento dos congressistas, né, ao analisar essa medida provisória? O que eu li recentemente é que, acho que foi na sexta-feira, a última notícia que eu li a respeito disso, é que o relator da medida, a pessoa que está apreciando a medida para que seja votada no Congresso, a medida recebeu umas 500 emendas. Então, eu não sei qual a qualidade das alterações substantivas que essas emendas propõem. Uma das coisas que se ventilou na sexta-feira é que artes e educação física voltam como conteúdo obrigatório, uma emenda. Então, eu imagino que essa movimentação que está acontecendo no Brasil, motivada pela MP do ensino, está surtindo efeito, no sentido de apontar para o Congresso que, bom, essa não é a forma de fazer uma reforma, primeira coisa, e determinadas coisas que a reforma propõe a gente não quer. Agora, a gente precisaria analisar ponto por ponto dessas emendas apresentadas, né, e todo o debate em torno, né, do relatório, para saber exatamente qual é o efeito. Mas também não vejo o debate um pouco arrefeceu em função da PEC 55, antes PEC 241. E quais são as consequências da aprovação do texto da MP 746 de 2016, a MP do ensino médio, para o cenário da educação do Brasil? Acho que o senhor já pontuou um pouquinho, mas vamos tentar afunilar um pouquinho mais essa resposta. Veja, a MP do ensino médio se combina à criação da Base Nacional Comum Curricular, que é um currículo mínimo, que estabelece que 60% dos conteúdos têm que ser ensinados tal e qual em todas as escolas do Brasil. E tem 40% de conteúdo diferenciado. Então tem uma combinação entre o que se propõe em termos da MP e a BNCC. Aliás, a MP menciona a BNCC como o fundamento para a estruturação curricular. Só que a BNCC também não foi concluída ainda. A ideia é que se conclua até o final do ano, ou início do ano que vem. Mas também foi um debate muito fraco, já encaminhado desde o governo anterior. Então tem primeiro essa combinação entre a MP e a BNCC, que implica uma simplificação curricular. Eu acho que, não é de hoje, mas, enfim, tem uma coisa muito errada nessa história, que é acreditar que
uma alteração no currículo, uma alteração na estrutura curricular vai melhorar o ensino médio brasileiro e a educação em geral. Não vai. Porque o problema da educação no Brasil é de subfinanciamento. Subfinanciamento que atinge o salário dos professores, que atinge o custo por aluno no Brasil, né, que é muito baixo se a gente comparar com outras economias de igual tamanho à brasileira. É muito baixo para um déficit histórico que a gente tem de educação, sobretudo no ensino médio. É muito baixo para uma situação em que boa parte dos jovens são instados a participar do mercado de trabalho logo de cara. Então, as pessoas mais pobres, com 15, 16 anos, já estão trabalhando. Isso dificulta o rendimento escolar dessas pessoas, não é? Então, assim, o problema da educação no Brasil, fundamentalmente, não é de currículo, é de subfinanciamento. E a MP não vai resolver isso. E ela, combinada ao desfinanciamento da educação proposto pela PEC 55, agrava ainda mais essa situação. Entre outras coisas, a MP, eu acho, tende a provocar uma alteração profunda na formação dos professores. Há professores, aquela história que causou muita espécie, né, escândalo quase, a ideia do notório saber. O notório saber na MP é para aquela parte técnica do currículo, de formação profissional. Ninguém com notório saber vai dar aula de matemática ou física, em tese. Acontece que, como é subfinanciado e como a gente tem uma formação pequena de professores em certas áreas, não é incomum um professor de matemática dar aula de física dar aula de química, não é incomum um professor de história para poder completar sua carga horária dentro de uma mesma escola, acabar dando aula de geografia ou de filosofia, etc. Então já tem em curso uma prática que tem sido um argumento, essa prática tem sido um argumento para dizer que era necessário reformar a formação de professores também. O PL 6340, que serve de base para a MP, digamos assim, piora muito o PL, sabe? Já dizia que a formação de professores para o ensino médio seria feita por área de conhecimento e não em termos disciplinares, isso eu acho também complicado. Ela investe numa ideia de interdisciplinaridade, né? Fala disso, isso está colocado lá na MP, estava colocado no PL, mas que interdisciplinaridade que há com uma pessoa de formação fraca e sem tempo para praticá-la dentro da escola. Então, acho que uma consequência fundamental é isso. Vai criar uma escola ruim para as classes populares e as escolas boas, tanto públicas quanto privadas, vão continuar fazendo o que sempre fizeram, que é caminhar um pouco à margem da normativa. Eu acho que, assim, a gente vai chegar a um ensino médio mais empobrecido. E outra coisa importante, se ainda há tempo para dizer, é a reforma, tanto a BNCC quanto a MP do ensino médio, é feita em combinação também com um certo investimento na ideia de que os testes estándar, o Enem é um teste estándar, né? Mas um teste como o PISA, por exemplo, é um objetivo a ser alcançado em si mesmo. Então, assim, a gente supostamente simplifica esses currículos, dá uma ênfase em linguagem e matemática para parecer bem na fita, entende? Em termos para o mundo. Isso tem uma razão econômica também, porque esse ranqueamento dos sistemas educacionais mundialmente é um ranqueamento da mão de obra desses países, né? Está dizendo para o conjunto das grandes empresas, etc. e tal, olha, lá no Brasil dá para investir em certas coisas, porque o pessoal lê bem e faz continha bem, entende? Então tem uma lógica econômica por trás disso. Não por acaso, tanto a MP quanto a BNCC quanto esses testes, é algo que é defendido com muito vigor por determinados grupos empresariais ou fundações privadas bancadas por grupos empresariais, como a Fundação Lehman, o Instituto Ayrton Senna. Também não tem um consenso absoluto, mesmo entre esses chamados reformadores empresariais da educação, como o professor lá da Unicamp, Luiz Carlos de Freitas, gosta de chamar, acerca disso. Por exemplo, a presidente do Instituto Itaú, que mexe também com educação e tudo mais, questiona a MP do ensino médio. Ela seria a pessoa responsável, em 2014, pela parte de educação da campanha da Marina. Eu esqueci agora o nome dela. Mas esses grandes grupos empresariais têm interesse nessa simplificação. Grandes grupos editoriais têm interesse nessa simplificação. Professor, é muito engrandecedor, né, saber que um professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e além de professor, ele é um educador. Já teve sua experiência no ensino médio, e isso mostra realmente que a educação está na frente do cargo, né? Isso é muito importante para a gente estar ouvindo isso. Alguns repasses eu vou dar aqui agora, né? Os senadores devem votar a PEC 55 nesta terça-feira, dia 29. Os estudantes, professores e técnicos administrativos da Universidade Federal de Ouro Preto se organizaram para ir em caravana a Brasília, como uma forma de pressão ao governo, né? E o movimento Ocupa o FOP convida a todos para participarem das atividades da ocupação, que são realizadas todos os dias, com programações prévias. Esta é uma nova forma de se fazer política, né? Muito obrigado, professor Marcelo Abreu. Este foi mais um programa Ocupação Estudantil da UFOP.
A apresentação, Ana Luísa Mendes, estudante do curso de Direito, e convidado de hoje foi o professor Marcelo Abreu, do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto. Produção, estudantes do movimento Ocupa o FOP, com apoio da Rádio FOP Educativa.